Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos com mais um vídeo. Ai, não. Estamos com mais um vídeo. De novo eu coloquei o telefone no lado errado. Então, me desculpe, mas eu coloquei o telefone do lado errado. Normalmente a câmera fica do lado de cá, não do lado de cá. Mas vamos lá, prosseguimos. Hoje vamos falar sobre gerações, infância dos anos 2000. Relembrando, eu sou de 2003, né? Parece que não, mas 2003 para 2000 é o quê? São 3 anos, né? Então não é muito longe, né? Então vamos lá. É um vídeo do Bruno Hatak. Faz tempo que eu não assisto Bruno Hatak. Então vamos lá. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Gato do Chiclete Babalu. E senhores, recentemente, enquanto eu surfo pela interweb, tem aparecido pra mim alguns edits nostálgicos, na qual as pessoas pegam fotos que lembram o início dos anos 2000, fazem... Mano, pior que também, pra mim também. No Instagram, tem aparecido muito essas coisas pra mim, no Instagram. E eu fico, pô, muito puta que pariu. Aí, eu fico muito pensativo sobre isso, muito. um compilado e botam musiquinha triste de fundo. Dá pra dizer que nessas redes sociais de conteúdo curto tem muita gente farmando nostalgia com esse tipo de edit. Essas imagens costumam trazer lembranças pra muitos tipos de pessoas, porque muitas pessoas tiveram sua infância no início dos anos 2000 e outras simplesmente eram bem mais jovens. Eu tô falando de você mesmo, hein, Roberto? Já tá com o pé na cova, hein, fi? E é claro que esse tipo de edit, conforme foi aparecendo pra mim, foi mexendo comigo. Porque acreditem ou não, mas eu sou uma criança dos anos 2000. Eu nasci dia 20 de dezembro de 2000. Por muito pouco eu não sou de 2000. Ainda bem. Eu sou de 2000, da geração 2000. Eu não sei porquê, mas, porra, nasci em 2003. Eu nasci no dia 25 de fevereiro de 2003. Então, é uma diferença muito grande. Os desenhos eram diferentes. Depois de sentir tanta coisa vendo esse tipo de imagem, eu pensei, por que eu não vou lá e faço um vídeo sobre Internet. a Meu infância nos anos Deus. 2000? E hoje eu tô aqui pra isso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse período, sobre como foi a minha infância, a infância do pessoal daquela época, porque de fato foi diferente. Até porque toda geração é diferente, né? Todo velho, quando envelhece, fala que a Aquele rádio que apareceu ali, minha avó tinha um. Minha avó. infância dele foi melhor do que a atual. Eu fui da geração que presenciou a transição entre o mundo real e o mundo digital. Eu vi com meus próprios olhos o crescimento dos mundos digitais. Na minha época não era tudo mato, mas dá pra dizer que ainda tinha bastante terreno baldio. Mas já aviso que eu não tô aqui pra ser saudosista, pra falar que no passado tudo era bom, tudo era perfeito e hoje em dia... Não era não, não era não. Mas eu lembro. Eu sou da época que eu ia na Lan House pra jogar. Eu ia na Lan House pra assistir filme. E tinha locadora de filme, mano. Que doideira! A locadora de filme. Meu Deus do céu. tudo é horrível. Eu só queria relembrar um pouco desse período junto com a galera da minha idade e mostrar um pouco de como foi a minha infância pro pessoal da nova geração. Só que antes da gente começar, vamos. E todos esses edits e fotos antigas conseguem reacender diversas memórias no nosso HD cerebral. Provavelmente essa parte é a parte do anúncio que acabou de passar. Eu pulei na edição, tá bom? Então é isso. Que a gente nem lembrava que tinha, né? Porque para pensar, quando a gente é uma criancinha pequenininha, tudo a gente está experienciando pela primeira vez. A primeira vez que comeu uma comida muito boa, a primeira vez que comeu uma comida muito ruim, a primeira vez que brigou com um amiguinho, tudo isso ficou muito, mas muito bem registrado dentro do nosso HD. Diferente da vida adulta, né, que a gente acaba tendo bem mais dias repetitivos. Porque geralmente você vai fazer o mesmo caminho pro trabalho, você vai no mesmo mercado, vai comprar as mesmas comidas, e o seu cérebro ele entende que não precisa registrar aquilo no HD, para economizar espaço, porque se a barrinha ficar vermelha, começa a ficar tudo lento. Na infância tinha espaço de sobra, a barrinha tava quase vazia, então cada coisinha ficava lá dentro da gente.
gente. Eu acho que as imagens que mais tocam a gente são aquelas de rua de bairro de noite, meio vazio, sabe? Só os postezão de luz, aquele horizonte, um monte de casinha. Até a rapaziada da cidade grande bem provavelmente cresceu num bairro que era um monte de casinha. Porque umas décadas atrás, nas cidades não costumava ter tantos prédios. Então você olha pra uma imagem como essa e você se lembra da frente da sua casa, da frente da casa de um parente. Você olha essa foto com essas... Pior que a estante eu lembro sim, mas a rua, pelo menos aonde eu moro aqui, a gente ficava brincando até de madrugada e não dava problema. Estantes brasileiras antigas, com as TV zona de tubo gigante, tá ligado? E você se lembra Aquela parte que dava, quando você se aproximava assim, ó, da sua infância, de assistir desenhos quando se aproximava, dava choque. Não é choque, mas arrepiava o pelo do braço todo. Nossa. quando acorda ou quando chega da escola. E com toda certeza o entretenimento principal da criançada dessa época eram os desenhos que passavam na TV. Se você, assim como eu e a maioria dos brasileiros, era pobrinho, você era totalmente dependente da TV aberta, dos canais de TV aberta. Globo, SBT, tudo isso. SBT, Record, Band, Rede TV, mais ou menos, acho que na Rede TV talvez tinha um desenho ou outro. Tinha também a TV Cultura, que foi importante pra muita gente. Se você é um pouco mais velho que eu, você provavelmente assistia bastante TV Globinho. Eu não sou mais velho que ele tem 25 anos. Eu tenho 23. A diferença não é tão grande, mas eu assistia TV Globinho. Não porque... Não toda vez, porque passava cedo. Mas porque meu irmão assistia. Entendeu? Meu irmão acordava cedo pra assistir isso aí. E era bom os desenhos, pô. TV Globinho, a animação é total com a Caverna Dragão, Bakugan e Phineas e Ferb. Puxa vida, isso vai ser bem legal. A direção continua com 3 espiãs demais, Dragon Ball GT e com essa dupla que vive aprontando, Drake e Josh. Mas eu, no meu caso, eu assistia o Bom Dia e Companhia. Esse Bom Dia... Bom Dia Companhia eu também cheguei a assistir. Eu cheguei a assistir também o Sábado Eu Me Mato. O Sábado Animado, quer dizer, gente. É porque eu tinha uma piada... Ô, cara, cheguei a babar. Puta que pariu. Tinha uma piada falando que o sábado eu me mato. Entendeu? Referências. Só quem entendeu, entendeu. Companhia tinha 2 apresentadores, o Yudi e a Priscila. E aí rolava algumas gincanas com prêmio que as crianças podiam ligar pro SBT pra ter a chance de participar dessas gincanas e ter a chance de ganhar alguma coisa boa. Internet filha da Na puta. roleta. Que eu e meu irmão acreditávamos que tinha um grande imã atrás que só caía em prêmio ruim, porque eu nunca vi alguém ganhando coisa boa naquilo. E aí rolava alguma brincadeira, tipo de corrida de rato, corrida de bolinha, ou então acerte o número, lembre da corzinha, e depois entrava algum tipo de desenho. De cabeça eu lembro do Tom e Jerry, que era um desenho em que um gato ficava perseguindo um rato e todo episódio o gato se dava mal. Tinha Super Choque, que passava ali perto do horário do almoço, que era um desenho de super-herói muito interessante. Tinha X-Men Evolution, que esse tem uma abertura inesquecível. Sério, você escuta a trilha da abertura, já vem aquele cheiro de almoço, sabe? É engraçado isso de memórias, né? Que quando você reacende uma lasquinha de memória, acaba vindo algumas acompanhando, sabe? E é engraçado também como nossa mente é muito boa em associar memórias com comidas. Sabe? Então, se você assistia Super Choque todo dia quando chegava da escola e sua mãe costumava fazer uma comida muito típica, muito específica, tem grande chance quando você olhar pro Super Choque, você vai lembrar da comida da sua mãe. Eu lembro do desenho do Máscara, que eu achava muito interessante, cara. Que era um homem normal que vestia essa máscara. Eu assistia muito o desenho do Máscara. O filme também, mas... Eu lembro de alguns desenhos que eu assistia, como na casa do meu pai, Titio Avô, Eu conheci South Park na casa da minha avó, parte de pai. Máscara milenar e se transformava nesse bichão verde e tinha basicamente poderes ilimitados. Eu confesso que eu não lembro do plot, não lembro de contextos, mas eu lembro de me divertir bastante. Junto com Máscara, eu lembro também do desenho do Jackie Chan, cara. Tem chance aí de quem é novo nem saber quem que é Jackie Chan, mas é basicamente um ator que fez um monte de filme de ação e aí os personagens dele sempre faziam umas lutas diferentes. Eu conheço o personagem Jackie Chan, mas eu não cheguei a assistir todos os filmes deles. Alguns eu assisti.
tinha umas coreografias diferentes. E esse foi um ator muito popular. Tão popular que ele ganhou um desenho. Com historinhas fictícias, personagens fictícios, vilões fictícios. Ele tinha seu universo ali, sabe? E eu achava a animação dele bem agradável. E nesse desenho tinha um veinho que mexia com magia, mexia com magias ilegais. Ele mexia com os amuletos, umas coisas assim. E eu nunca me esqueço que toda vez que ele ia usar esses amuletos ou runas, sei lá, ele falava a frase: uma buga feia de tal, uma buga feia de tal. Uma buga feia de tal, uma buga feia de tal. Também tinha o desenho Scooby-Doo, que era um grupo de amigos que ia pra lugares assombrados. Scooby-Doo eu assisti muito na TV Globinho. Desvendar mistérios, e simplesmente todo fantasma e monstro que eles encontravam, na verdade, eram seres humanos fantasiados. Se for ver, é um jeito legal de fazer uma criança perder medo de fantasma e monstro, né? Também tinha o famoso Ben 10, que eu acho que até a rapaziada mais nova deve conhecer. E é claro que eu não poderia deixar de citar o grandíssimo... Mano, Naruto era um desenho que meu irmão acordava cedo para assistir, muito cedo, tá bom? Muito cedo, puta que pariu. Olha quem tá aqui. ele sempre aparece na filmagem. Então, era um desenho que, pô, eu gostava muito de assistir. Muito. O Ben 10, lógico. O Naruto eu não conseguia assistir porque eu pegava no sono. Naruto. Eu lembro vividamente de quando lançou o episódio que o Sasuke usou o Chidori e o episódio que o Naruto usou o Rasengan. Todo mundo na escola ficava imitando esses dois jutsu, porque toda criança de escola pública consumia TV aberta. Mas agora um desenho que formou meu caráter antes mesmo de Naruto foi Bob Esponja. Bob Esponja era bom demais, meu Deus do céu! E o plot era sobre uma esponja que morava no fundo do mar e trabalhava em um restaurante fazendo hambúrguer. E um dos episódios que mais ficou registrado na minha cabeça foi o episódio da pré-história. E aí no período da tarde, diversos canais passavam seriados de humor, como por exemplo Chaves do... Chaves marcou história, tá? Chaves pode falar o que for, mas Chaves... Pô, Chaves... Quem nunca assistiu Chaves? Chaves pra mim era um evento. Toda vez que começava. Tá doido? E o fone já tá querendo ir de F. O fone já tá quase morrendo. SBT. Quando eu era criança, esse negócio já era velho, mas era muito bom. Eu me divertia, minha mãe se divertia, meu avô se divertia, e todo mundo dava risada das mesmas piadas, dos mesmos episódios, chorava nos mesmos episódios. Tinha a série Visões da Raven, que era sobre uma menina que estudava numa escola comum, mas ela tinha visões do futuro. E geralmente ela tinha uma visão de que alguém ia assim... Mano, eu cheguei a assistir Visões da Wave poucas vezes, mas eu cheguei a assistir. Passava, eu lembro que numa época passava no SBT. Encrencar, e ela tentava impedir e acabava causando mais desastre. Mas uma série que passava de tarde me marcou muito, muito, muito mesmo, é a série Todo Mundo Odeia Chris. Cara, essa série envelheceu muito bem, cara. Mano, Todo Mundo Odeia Chris. Meu Deus do céu. Meu Deus, que série boa. Sabe, cada episódio que eu assisto me vem uma memória de copo de leite com Nescau e traquinas, tá ligado? Mano, é uma série perfeita. A dinâmica dos personagens, a forma como cada episódio tem, tipo, 3 ou 4 plots diferentes, e todos têm o seu humor, tem ali, né, suas peculiaridades. Nenhum personagem fica apagado, sabe? Nossa, é uma série genial, cara. Genial. Naquela época não era tão comum as pessoas terem computadores em casa e os celulares não rodavam quase nenhum vídeo e nenhum filme. Então você ficava à mercê da programação dos canais de TV aberta. O seu único poder de escolha é, tipo, se por exemplo tá passando um desenho chato em um canal, você podia mudar pra outro e ver o que tá passando lá, pra ver se era mais legal. Naquela época não existiam 50 opções diferentes de streaming. E até porque também na época também as pessoas não tinham tanta... A maioria das pessoas não tinha tanta condições financeiras. Então, né... É fogo. Pra você assinar, e não tinha 500 youtubers diferentes pra você assistir enquanto você come, caga, trabalha ou estuda. Uma coisa que eu acho engraçada e que eu acho que muitas pessoas vão se identificar é que como você não tinha tanto poder de escolha, né, e você consumia TV, às vezes lia um gibi, coisa assim e tal, por conta de não passar desenho o dia inteiro, né, por conta de não ter nenhum canal de TV aberta que passava desenho 100% do tempo, era comum a gente assistir programas de auditório, ou seja, programas do Silvio Santos, Mano, eu lembro das pegadinhas do Silvio Santos, que, pô,
Eu assisti Silvio Santos não pelo programa em si, mas sim pelo Silvio Santos e pelas pegadinhas do Silvio Santos. Programa do Celso Portiolli, programa do Luciano Huck, programa do Gugu. Eu gostava muito do programa do Gugu, mas muito mesmo, eu gostava. O programa do Gugu também era bom, meu Deus. Gostava demais desse loirinho, cara. Eu não sei porquê, eu sinceramente não lembro de nenhuma matéria. Na verdade, eu lembro de uma coisa que passava, que eram histórias sobrenaturais. Mas não era esse o nome do quadro, eu esqueci agora, mas era um quadro que contava ali umas histórias, tipo, a Lendas Urbanas, apareceu o nome aqui. loira do banheiro, esse tipo de coisa, sabe? Nossa, cara, foi muito marcante esse período. E aí eu lembro que eu era meio que fã desses apresentadores de programas de auditório, sabe? Uma criança que meio que virava fã desses apresentadores porque via eles com muita frequência, sabe? Se tornava muito familiar. E beleza, falei de desenho, séries de humor. Eu também assisti esse quadro do Rodrigo Faro, Vai Dar Namoro, Dança Gatinho. Mano, que isso? Meu Deus! Programas de auditório, mas tem uma coisa que marcou mais ainda o período do hype das TV aberta e marcou o coração das pessoas. E essa coisa se chamava propaganda. Porque como a TV aberta era um sinal gratuito, né, que você não precisava pagar para ter acesso a esse sinal, para esses canais se manterem, eles rodavam propagandas. Loja de brinquedo, material escolar, eletrodoméstico, itens para cozinha. E senhores, uma coisa que eu considero muito, mas muito Roda tudo. Puta que pariu. muito peculiar é o fato de que naqueles edits nostálgicos que eu falei pra vocês no início do vídeo, existe um áudio específico que a galera usa nesses edits, que é literalmente a voz de um narrador que fazia narração de propaganda de TV aberta, falando: este programa é um oferecimento da marca tal. Nossa, eu lembro dessa voz. Nossa, toda vez que dava intervalo em um programa ou num filme, aparecia essa voz. E, pô, não tem como não esquecer, né? Como que pode, tá ligado? O fato dessas propagandas terem ficado tão registradas no nosso HD que o áudio de um narrador falando de propagandas da TV marcou a gente. Existiram diversas propagandas marcantes, que eram muito bem feitas, e propagandas extremamente irritantes. Tinha propaganda dos limão da Pepsi, que eram uns limão mó safado, tá ligado? Tipo, olha os absurdos que esse cara falava. Ô, imbecil, minha irmã. O que tem tua irmã? Espremer a minha irmã. Venda lata? Que é isso? Presta só um segundo. Mano, que porra é essa, mano? Que bagulho é esse? Meu Deus. Mano, que doideira. Nossa. Cara, tua irmã é muito gostosa. Ô, você tá louco? Papo sério, meu irmão. Uhul! Fala baixo, galera. A irmã do cara é muito gostosa. E como se já não bastasse limões safados, também tinha propaganda de escovas de dente safadas. Sim, é isso mesmo. Essas duas escovas aqui, ó, são duas safadas. Tinha propaganda do governo que passava direto também e ficava preso na sua cabeça, tipo aquela lá que eram uns bonequinhos fantoche, falando sobre certidão de nascimento. E a música era: eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento, sou cidadão. Nossa, cara, que ódio que eu tinha desses bonecos. Os canais de TV aberta também compravam direitos pra poder rodar filmes específicos. E aí tinha uns filmes que rodava toda hora, tá ligado? Tipo Lagoa Azul e Titanic. Esses filmes ali entre 2000 e 2000 Lagoa Azul eu achei uma merda. Desculpa, mas eu achei uma merda. A primeira vez que eu assisti Lagoa Azul foi em 2014. 10 deve ter Meu rodado Deus no do mínimo céu. 50 vezes cada um. Eu acho que o quadro mais famoso era o Sessão da Tarde. Da Tarde. Na Sessão da Tarde eu assisti Mano, é foda. E meu dente tá amarelo porque eu tomo muito café. filmes bem interessantes, como o filme Pequenos Guerreiros, que era basicamente um Toy Story, só que na vida real, sabe? Também era com bonequinhos que falavam e brigavam, interagiam e tal, só que não era uma animação, era... Eu não cheguei a assistir esse desenho. Eu assisti muito Toy Story, mas esse não. um CGI mais puxado pro realismo, sabe? Teve um que realmente traumatizou minha geração e que me pegou muito de surpresa quando assisti pela primeira vez, na Sessão da Tarde, que o nome era Ponte para Terabithia. Se você nunca assistiu esse filme, assista, e assista... Eu já assisti essa porra desse filme, caralho. É um filme... É um filme que me deu... Não, calma aí. Vamos conversar, calma aí. Vamos conversar, vamos lá. É um filme
É porque o final... Calma aí, deixa eu até colocar pra cá. É um final muito pesado, tá? A menina comete suicídio. Só isso. Só isso. Só, calma aí. Calma aí, deixa eu pegar o bagulho aqui. Tá pensando que você é uma criança de 8 anos de idade. Cara, nossa, quando chegou no final do filme ali, que aconteceu aquela coisa, eu fiquei esperando ter uma conclusão bonitinha e tal, todo mundo se dar bem no final, e não teve um final feliz, tá ligado? Não aconteceu de se darem bem no final. Como que pode, cara? O filme todo fofinho, e aí do nada, pá! Acontece aquilo. E claro que tinha outros filmes clássicos de TV aberta, né? Como Shark Boy e Lava Girl, e a franquia de filmes Pequenos Espiões. E é claro que não existia só TV aberta. Se você tinha um pouquinho mais de condição, você não precisava necessariamente ser rico, mas tinha que ter um pouco mais de condição, você podia assinar uma TV a cabo. E você assinando um plano de TV a cabo, você tinha acesso a diversos canais. A minha avó, parte de pai, tinha isso. E foi aí que eu conheci o Cartoon Network. Não só eu, meu irmão também. E foi assim que eu conheci o South Park e outros desenhos também. Eu tinha um desenho Ed Fred's. Eu esqueci o nome agora, um nome em inglês. Exclusivos. E nesses canais não rodavam propagandas de eletrodoméstico e coisa e tal. Eram canais focados em entretenimento. E aí entre os canais infantis tinha Cartoon Network, Nickelodeon, Boomerang, Discovery Kids. Eu lembro que pelo menos uma vez por ano eu viajava pra casa dos meus tios e como eles tinham uma condição financeira melhor, eles tinham TV a cabo. E nossa, eu me acabava de assistir, rapaziada. Eu não queria conversar com o tio, não queria conversar com o primo, Eu não queria conversar com ninguém, caralho. Eu queria ficar assistindo um desenho. E até hoje, quando eu vou na casa da minha avó, parte de pai, ou no meu pai, ou lá ele, eu fico na porra do quarto. E alguém me mandou uma mensagem. Puta que pariu. e assistir TV a cabo. Eu queria assistir Drake and Josh, eu queria assistir iCarly, eu queria assistir Mano, eu assisti muito iCarly. iCarly era muito bom, pelo menos a primeira temporada, quando tinha 100. Assim. Zoe 101. Alguém aí lembra de Zoe 101? E eu lembro também que uma vez por ano eu viajava pra casa da minha avó e ela não tinha TV a cabo, mas por algum motivo o sinal da TV dela conseguia pegar o canal Jetix. Era aquelas TV que pegava sinal de um monte de canal aleatório, sabe? Um monte de canal repetido, 10 números, era o mesmo canal, só que cada um a qualidade era um pouco pior, sabe? Eu acho que alguém já deve ter experienciado isso. E eu lembro que encontrei o canal Jetix, apareceu lá a programação da tarde, e era Os Padrinhos Mágicos a tarde inteira. E nossa, cara, eu me deleitei em Padrinhos Mágicos, cara. Nossa, que desenho gostoso de assistir. Isso acontecia isso comigo, mas era outras coisas. Vamos supor, quando eu ia na casa da minha avó, qual eu ainda vou, mas hoje em dia com menos frequência. Eu lembro quando eu chegava a parte da noite, caraca, não estou ouvindo falar disso, mas quando chegava a parte da noite, eu via lá as agendas do que passar de tarde até a noite. Vamos supor, era 5 horas da tarde. Começava lá, Velozes e Furiosos 1. Do 1 ao 5. Cara, aquilo lá era a minha diversão. Sério, eu peguei amor instantâneo por esse canal Jetix. E aí tinha outras animações que passavam, como por exemplo o Dave o Bárbaro, que era bem interessante também. Era uma animaçãozinha mais feinha, mais caricata, mas também era legal. Mas o Jetix, o mais da hora mesmo é que os caras spamavam Padrinhos Mágicos. Provavelmente é porque os caras não tinham dinheiro, pra falar a verdade, não tinha dinheiro pra ter uma grade tão extensa quanto a da Cartoon Network, por exemplo. Depois de uns anos o canal Jetix acabou e virou o Disney XD, ou o Disney XD, que a galera mais nova que eu deve se lembrar. Mas não é porque a pessoa não tinha condição de ter uma TV a cabo que ela não poderia ter acesso a mais mídias, a mais entretenimento, não é mesmo? Ali no meio da minha infância começou a se popularizar os DVDs. E aí tinha tantos DVDs originais que era mais caro. Mano, eu não sei se você vai comentar isso no vídeo, mas pra quem pegou essa época com o DVD, tinha um problema do DVD não pegar. Pro DVD não reconhecer o CD. E isso era uma merda. A gente comprava o CD torcendo pra porra do DVD reconhecer aquilo ali, pra fazer a leitura. E da maioria das vezes, às vezes, não funcionava. Que merda! E o filme parecia ser muito bom. A pessoa falava, olha, assiste esse filme, hein? É
pica. Eu comprava o DVD piratão, R$ 5. Eles falavam que era o original. Não era porra nenhuma. E que valia a pena você ir numa locadora, alugar o DVD original lá, e aí você ficava tipo 3 dias com ele, depois devolvia, ou então você podia ir atrás de alguma vendinha, alguma banquinha. Você acha que, pô, naquela época, o pessoal ia comprar coisa original? Principalmente o pessoal que não tinha muita condições. Porra, o DVD, o filme completo, piratão, barato, no centro, puta que pariu, você ia comprar mais barato, pô. Que vendia DVD pirata. Me lembro vividamente de ganhar alguns DVDs de animação e Eu cheguei a ganhar um DVD completo com os 4 filmes de Chuck, Boneco Assassino. Caralho! Aquilo lá pra mim era diversão. Porra, era um filme meio meio estranho, chato pra caralho, mas, meu Deus do céu, era 2010, gente. 2010, 2012, sei lá. E aquilo ali era ouro pra quem não tinha nada pra fazer. Meu amigo, só aproveitava. eu ficava assistindo de novo e de novo e de novo, porque pra mim era mágico eu poder dar play, pausar e parar a hora que eu queria. Eu lembro de um DVD que eu ganhei que era do Pantera Cor-de-Rosa, que era uma animação Assisti muito Pantera Cor-de-Rosa na casa da minha avó, porque ela tinha essas coisas. que é dessa pantera aí que faz várias peripécias, né? Apronta várias peripécias. Lembro também quando a minha família comprou o DVD de Bimu. O filme da abelha, também gostei. Esse eu também assisti muitas vezes. Que, tipo, como você não tinha uma grande variedade de streamings com um catálogo gigante que faz você desistir assim que você clica no gênero que você quer procurar coisa, tá ligado? E, tipo, é tanta opção que você, né, não assiste nada. Como naquela época era bem mais limitado, você acabava valorizando um pouco mais, sabe? Claro que ter o acesso limitado a entretenimento e cultura não é algo legal, mas... lembrando agora, é um pouquinho engraçado, um pouquinho fofo você imaginar uma criança assistindo o mesmo DVD 20, 30 vezes, tá ligado? Lembro do DVD do filme dos Simpsons, que eu também achava genial o filme, nossa. Obviamente tive um DVD do Shrek, eu não tive o DVD, tá? Não vou mentir, mas eu não tive o DVD. Porque, né, eu não sou dessa época do Shrek, mas eu já cheguei a assistir na TV. Shrek 1 também. Esse eu assisti bastante, eu gostava muito quando eu era criança. E quem aí não se lembra dos antigos menus de DVDs? Que, tipo, os botãozinhos era tudo customizado, aí tinha umas ceninhas extras, uns making off, umas coisas assim, sabe? E além de mídias em DVDs, também tinham os famosos CDs. CDs esses que podiam conter tanto álbuns de músicas quanto jogos. Eu lembro que meu irmão tinha um desses estojos de CDs, sabe? E aí, é claro que tinham pessoas que compravam CDs originais, que tinham uma... Quem tinha mais condições comprava o CD original, mas a maioria comprava assim. O meu, eu vinha nessas capinhas duras ou naquele plástico transparente. Capinha toda bonitinha, né? Mas a maioria das pessoas compravam o famoso CD virgem, que era o CD que não tinha nada dentro. E aí, como tinha um PC velho na casa que eventualmente conseguimos contratar um plano de internet de incríveis 1 mega de velocidade, meu irmão tinha aprendido a baixar jogos, músicas e clipes. Nossa, 1 mega demorava pra caralho. Meu amigo, um filme de 1h90 demorava, dependendo do PC também, né? Não vamos também generalizar. Demorava 3 dias. 3 dias. Puta que pariu. Pelo famoso Emule. Quer dizer, não sei se é muito famoso, né? Algum velho aí lembra desse programa aqui? E aí depois dele baixar os arquivos no Emule, ele gravava no CD usando um programa chamado Nero. E eu lembro que nesse estojo de guardar CD do meu irmão, ele escrevia o nome de cada coisinha, né? Então, tipo, se era um álbum de música, ele botava o nome da banda, o nome do álbum. Se era um CD com fotos guardadas, botava as fotos que estavam lá. Se era um CD de jogo, botava o nome do jogo. Tudo com aquelas canetas permanentes de ponta grossa, sabe? Senhores, durante a edição desse vídeo eu resolvi perguntar pro meu irmão se ele ainda tinha o estojo de CD dele. E sim, esses CDs que vocês estão vendo na foto tem mais de 20 anos. Que doideira.
Ele sempre teve muito carinho com essas coisas. E assim, eu falei pra vocês sobre entretenimento de TV aberta, desenhos, programas de auditório, DVDs, CDs, mas além disso, uma criança precisava brincar, né? Uma criança precisava se divertir. Existiam brinquedos bem comuns e baratinhos na época, como por exemplo as incríveis bolas de gude. Eu tive muito carrinho de boi. Caminhão de boi. Eu não sei que diabos era aquilo, porque toda criança, menino, tinha essa porra, carrinho de boi. Ou, quando você crescer, você vai ser boieiro. Eu não sei se como... Não é essa fala, mas... Você vai dirigir caminhão de boi. Ficava maravilhado vendo essas bolinhas aqui. Eu confesso que eu nunca aprendi a jogar bola de gude, eu via a molecada jogando, nunca entendi a regra direito. Eu fui aprender bem depois. Bem depois. Acho que eu aprendi com uns 14 anos. E perdi mesmo assim. Mas eu achava muito bonitinho, cara, porque cada bola de gude tinha um desenho específico, sabe? Uma cor específica, um desenho específico. Era legal de ficar olhando. Tinha peão, tinha Beyblade, tinha os bonequinhos de brinquedo que eu chamava de homenzinho. Tinha aqueles soldadinhos verdes, mano. E esses soldadinhos eram bem baratinhos, tá ligado? Eles vinham em pacotes, então era bem comum de menino ter esses soldadinhos. Eu lembro de ter aquelas flautas de plástico bem vagabundinhas, sabe? Que mal saía som direito, não sabia como funcionava, só ficava assoprando, assoprando, assoprando. Aí com o passar do tempo ficava um monte de baba seca na flauta. Assim, eu tô falando a verdade aqui, né, rapaziada? Eu não posso ocultar isso de vocês. E falando em baba seca, eu lembro de um brinquedo, cara, que era horrendo, sabe? Eu não sei como que aquilo existiu, cara. Meu Deus, só de pensar já dá um, sabe, dá um revira o estômago, assim, dá um negócio no peito. Que eram aqueles dentes de plástico de vampiro. Mano, eu lembro que eu usava muito isso quando tava lançando os filmes de Crepúsculo. Puta que pariu! A pessoa... não! Puta que pariu! Vamos lá, a porra do meu... Alguém me ligou pelo WhatsApp. Vocês lembram disso daqui, cara? Isso daqui, ele vinha aberto, né, esse plastiquinho, e aí dentro tinha uma cavidade que você podia colocar na boca e encaixar nos seus dentes. E assim, era legal nos primeiros 30 segundos, depois já ficava nojento, porque você não conseguia engolir saliva direito, ia acumulando saliva nesse negócio, aí você tentava falar ou tentava fechar a boca e não conseguia, mas ainda assim, você vivia pelos 30 segundos, sabe? Eu pelo menos vivia pelos 30 segundos de hype de quando você colocava o dente por... Eu consegui ficar um tempinho com isso na boca, mas, pô, dava uma nojeira. Ai, que merda. Primeira vez. Mas, nossa, cara, era muito nojento, tá ligado? Quando você via outras crianças usando, nossa... Não, vou até mudar de assunto, rapaziada. Desculpa roubar a brisa aí, principalmente quem tava almoçando ou jantando. Mas, pô, o que você tá isso, tá ligado? Isso aí fez parte da infância de todo mundo. E eu lembro também que era bem comum em loja de brinquedo, aqueles laserzinho meio redondinho e amarelo, sabe? Que usava umas pilhas... Sim, eu tinha isso. Redondinha também, e aí você apertava o botãozinho e ligava o laser. Era bem legal de ficar brincando com meus gatos com isso, né? Porque gato adora perseguir laser. Mas, cara, eu tenho uma memória muito específica de que tinha como você trocar as pontas desse laser por desenhos. Então, tipo, em vez de você simplesmente ter um laser redondinho, você... Sim, meu Deus. Mas quando isso pegava na vista, porra da pista, cacete. Dicção tá muito ruim. O fone tá querendo ir de F, então provavelmente em alguns dias eu vou estar sem fone. Podia ter, sei lá, um símbolo de algum animal feito de laser, sabe? Você apontava a parede e você conseguia enxergar símbolos diferentes, dependendo da ponta que você colocava. E simplesmente ali na minha pré-adolescência, eu nunca mais vi esses laser. Eu não sei se foi proibido, eu não sei o que aconteceu. Inclusive, eu lembro que diziam, né, que tinha como você queimar transformador de poste usando esses laser. Que aparentemente você... Sim, não é queimar, mas tinha como você desligar a luz acertando a pedra em uma parte do transformador. Não é transformador, ali perto da luz. Que doideira. Só que nessa aí a pessoa errava e quebrava a luz. Apontava num buraquinho muito específico do transformador, durante um bom tempo ele esquentava e acabava queimando e desligava a luz do bairro ali, sabe, ou da rua. Não sei se era verdade isso, não sei se era só pra fazer criança de trouxa. Se isso era verdade, acho que é o motivo pra... Sim, era verdade, acontecia isso.
ninguém nunca mais ter falado desse laserzinho amarelo, né? E é claro que tinha as brincadeiras de rua, né? Geralmente a criançada ali de um bairro específico, a criançada que era tudo vizinha, se juntava numa tarde e ficava correndo um atrás do outro, brincando de pega-pega. Tinha uns bairros que era bem afastado, então, tipo, não passava muito carro. A criançada fechava a rua e pegava um pedaço de pau e ficava batendo numa bola improvisada. Eu esqueci o nome agora, mas é esse nome aqui, ó. É essa brincadeira aqui. Eu lembro de assistir meus vizinhos brincando disso, mas eu não cheguei a brincar. Eu nunca fui um menino de fazer amizade na vizinhança, sabe? Minha família era bem protetora, então eu ficava mais em casa, assistindo desenho e bebendo Nescau. Mas as poucas vezes que eu saí pra brincar ali com a rapaziada da vizinhança, ou então que eu fui na casa de um amigo de escola, foi muito divertido, tá ligado? Realmente era muito legal que você meio que encontrava o que fazer, sabe? Você não tinha quase nada pra fazer, você não tinha acesso a quase nada. Mano, na época de Copa também era muito bom. Na época da Copa. Pô. Então vocês inventavam a brincadeira ali na hora. Vocês inventavam de ver quem pulava mais alto, quem enchia mais o saco do tio de fulano. E ainda sobre diversão, mas não necessariamente brincadeira, eu lembro de passar muitas e muitas tardes lendo os gibis da Turma da Mônica, cara. Era muito gostoso. O jogo de tabuleiro era uma coisa bem comum também, e eu lembro de um ultra específico que você tinha que adivinhar quem era a pessoa que tava na cartinha do seu adversário. É esse brinquedo aqui, ó. Não sei nem o nome disso, mas basicamente, tipo, você tinha que perguntar: ah, fulano é loiro, fulano tem olho claro. E aí você ia abaixando as cartinhas que não era pra descobrir quem que era o personagem que o seu adversário tinha pego, tinha tirado. Agora, senhores, vocês saberiam me dizer se existe algo que vocês acham que é mais importante para uma criança, além de desenho, diversão e brinquedos? É a alimentação. Você que falou alimentação acertou, parabéns! Exatamente, até porque se uma criança não se alimentar, ela vai morrer. Mas eu não quero falar sobre almoço de mãe, sobre macarrão, sobre carne, sobre frango, não quero falar disso. Eu quero falar de doces e porcarias específicas que a criançada... Esse negocinho de doce eu comia muito. Nossa. Consumia na época. Como, por exemplo, essas desgraças desse chocolate aqui, ó, desse guarda-chuvinha de chocolate. A bolinha de futebol de chocolate eu já comi muito. Esses guarda-chuvinha, meu Deus. Dessas bolas de futebol de chocolate. Isso aqui era horrível, cara. Isso aqui não tinha nada de gosto de chocolate, era pura gordura. E por algum motivo tinha criança que adorava. Eu gostava, pô. É muito bom. Tem gente que adora até hoje essas coisas. Eu nunca consegui entender como que alguém conseguiu gostar disso. Mas existiam esses chocolates aí. E existia também esse doce meio a meio. Tá bom, os pau vão parecer fresco, mas também não gostava. Ah, porra. Era muito bom. Esse vídeo aqui parece que é só eu falando de coisas que eu não gostava na minha infância. Mas eu também não gostava desse doce, mas ele era muito comum. Eu confesso que eu nem lembro o gosto disso daí, mas só nunca me chamou a atenção, sabe? Eu lembro que nessa época chiclete era muito hype também, sabe? Acho que o maior hype era o Babalu, que você conseguia fazer aquelas bolas de chiclete, né? Aquelas bolhas. Eu nunca aprendi direito, eu lembro de diversas vezes que eu tentei aprender a fazer bolha de chiclete e eu só gostei do chiclete, tá ligado? Aí tinha também eu também não conseguia. Quadradinho e rosa, sabe? Esse chiclete quadradinho e rosa geralmente vinham com aquelas tatuagens de chiclete, que eram tatuagens que você colocava em qualquer parte do seu corpo, e aí, se eu não me engano, você tinha que passar água e pressionar por um tempo, e aí você tirava a embalagem e ficava ali a tatuagem. Só que essa tatuagem não durava às vezes não saía bem perfeito. nada. Dava 15 minutos, já tava tudo descascada. Um docinho que eu gostava muito era essas balinhas coloridas, mano. Porque elas pareciam um remedinho, sabe? E aí... a gente fingia que era remédio. Caraca. Por algum motivo, eu fazia a bobeira de tomar um por um, fingindo que era remédio. E eu acho que toda criança fez isso. Não sei o que acontece, não sei se é alguma programação do nosso cérebro, mas eu me sentia muito adulto fingindo que eu tava tomando um monte de remédio colorido. Tinha pirulito, que era algo bem comum entre as crianças, junto com os chicletes, mas tinha um pirulito em específico que era o próprio diabo, cara. Era muito viciante, que eram esses pirulitos açucarados, que dentro da embalagem vinham... fervia quando esse açúcar batia na língua. Nossa, fazia que barulho. Nossa. Açucarzinho saborizado. E nossa, era muito gostoso, cara. Porque, tipo, você começava a chupar o pirulito, aí você molhava ele no açúcar saborizado, aí colocava na boca de novo, comia o açúcar e ficava fazendo isso de novo, tá ligado? Isso com certeza não era saudável. Tinham os famosos geladinhos, que eu tenho certeza eu gosto disso até hoje. Do geladinho. É muito bom. Muito bom pra caralho. Sua região deve ser outro nome, mas aqui nós chamava de geladinho. E entrando no assunto bebidas,
era muito comum a gente ir naqueles barzinhos, sabe, de canto de bairro, aquelas merceariazinhas, e encontrar guaranazinhos pequenininhos. E a gente sempre pedia um desses guaranazinhos pros adultos, porque os guaranazinhos vinha com personagens de desenho na embalagem. Então vinha com Ben 10, vinha com meninas super poderosas. Nós pedimos dessa cor assim, ó. Dessa cor, porque nós sentava na mesa assim do bar e falava assim, traz uma pra nós. Aí trazia mais 3 garrafinhas. E nós falava, não, hoje nós vamos beber até cair. Bum. Bebi mais 15 garrafinhas dessa. Doideira. E alguém aí por acaso lembra desses sucos coloridos que vinham em embalagens diferenciadas? Tinha celularzinho, tinha patinho, tinha Não. carrinho. Isso era muito comum nos mercados. Eu nunca mais encontrei, Não lembro. sei se em alguma região vende até hoje, mas isso era muito comum. E eu lembro que eu pedi pra minha mãe comprar um de telefoninho que era azul. Que eu queria provar o suco azul. Que eu acho que era de blueberry, ou tentava imitar blueberry, alguma coisa assim. E cara, foi a pior coisa que eu já tomei na minha vida. Era horrível, cara. Horrível, 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 horrível. E, cara, eu também tenho uma memória muito específica de uma experiência que eu não sei se todo mundo viveu. Não sei se era algo mais cidade pequena, de barzinho de bairro, como que era. Mas eu me lembro que tinha um barzinho que eu ia no meu bairro que vendia tubaína, que é um refrigerante tipo Guaraná. E o que acontece? O dono desse bar só tinha garrafas de tubaína e não tinha nenhum copo de plástico. Então ele simplesmente pegava saquinhos de plástico, não eram sacolas, ok? Eram saquinhos de plástico, colocava a tubaína dentro, dava um canudo e dava na mão da molecada. E aí simplesmente a molecada tomava tubaína no saquinho. Como pode uma coisa dessa, cara? Como pode? Eu cheguei a tomar tubaína, mas não foi... Eu já era grande, já tinha uns 16 anos... 16... Não, calma aí. Foi em 2021. Foi em 2021. Quando eu fui pra outro lugar. Eu fui pro Ceará. Eu cheguei a tomar tubaína. Acho que era isso, não lembro agora. Isso era comum, rapaziada? Alguém aí, tipo, por favor, se mais pessoas experienciaram isso, por favor, comente. Eu gostaria de saber se isso era comum ou se isso foi algo muito atípico. E pra onde íamos quando éramos crianças? Vocês se lembram? A gente tinha que acompanhar os parentes onde quer que eles fossem. E eu me lembro de parar nas cidades mais aleatórias possíveis aqui do Paraná, quando minha família resolvia visitar parente. Do nada resolviam visitar o tio, do avô, do primo de fulano, e eu ia parar numa cidade que eu nunca... Mano, às vezes eu fui ia parar. Eu não ia muito longe, eu não saía da cidade, mas às vezes eu ia, sei lá, pra locadora de filme. Não pra alocar, não pra pegar filme pra assistir, mas pra ver as capas do filme. Só isso. Mas nada, eu ficava mó tempão lá. Nunca vi na minha vida, numa casinha que ficava no meio da estrada, sabe? E aquela sensação de todo mundo na família acordando 4, 5 da manhã, o dia prestes a amanhecer, sabe? Ainda era incomum, né, a gente acordar quando tava tudo escuro. Era uma sensação muito única pro nosso HD cerebral da época. A gente vê o dia amanhecendo, ainda tá aquele meio azulado, sabe? Tá um ventinho um pouco mais frio. Aí você entra no carro, se aperta ali junto com a família e sai rumo à estrada pra visitar o tal tio do avô do primo de fulano. Mudando completamente de assunto, uma coisa que eu acho bem doida é o fato de que o computador sempre esteve presente na minha vida. E eu não tinha nenhum computador sofisticado, high-end da época, nem nada do tipo. Eu tive o famoso computador de gabinete branco e monitor de tubo também branco. Aquele branco que ficava amarelado. Esse aqui eu não cheguei a ter. Então eu vou pular, porque, né, não faz sentido eu assistir uma parte que eu não tive. Redes sociais, vamos lá. Rapaziada. Uma coisa que eu posso dizer, que a galera não tá errada, que a galera não tá sendo saudosista quando diz, é que realmente eram tempos mais simples. Isso é inegável, rapaziada. A forma como as informações chegam hoje em dia pra gente, por conta das linhas do tempo de redes sociais, por conta dos algoritmos, tudo chega muito rápido, tudo muda muito rápido, então o ritmo hoje em dia é diferente, sabe? Isso não é um exagero da galera mais velha. Os vídeos curtos ali durante a pandemia e depois da pandemia foram outra revolução, tá ligado? É doideira pensar que hoje em dia tem uma geração que tá crescendo, que já cresceu com a existência dos vídeos curtos, sabe? Eles não viram os vídeos curtos nascendo, porque o TikTok não nasceu ano passado, o TikTok começou... Sim, eu consigo entender isso aqui. Eu consigo entender porque eu fui essa época de... Pô, as coisas antigamente era diferente.
tá? No final do vídeo eu comento sobre isso. Ali em 2019 e 2020. Então é fato que existia uma simplicidade, existia o fácil acesso ao tédio. Era comum ter tardes que você não queria assistir nada na TV, você estava de saco cheio de tudo, você não queria olhar na cara do Gugu, você não queria ver o Silvio Santos, você não queria assistir Lagoa Azul, e aí você ficava à toa. Porque você já tinha feito os compromissos do seu dia, seja estudo ou trabalho, e você ficava simplesmente à toa. E acontecia de quando os bairros eram mais de casa, assim, quando a segurança era um pouco mais... Eu lembro muito disso quando não tinha nada pra fazer. Calma aí. Eu lembro quando não tinha nada pra fazer. Aí pegava o pessoal de casa, sentava na frente de casa e ficava conversando. E aí as crianças ficava correndo igual uns desgraçados. Hoje em dia isso não acontece, tá? Hoje em dia isso não tem mais. mais tranquila, acontecia da rapaziada pegar aquelas cadeiras de varanda e botar na frente de casa, sabe? Botar ali na frente da calçada e ficar conversando, ficar olhando os carros passando, ficar olhando a criançada brincando. Então assim, é claro que desde sempre... Mano, isso é doideiro pensar nisso, que hoje isso não acontece. Porque a internet em si prendem as crianças, entendeu? Sempre o ser humano tentou escapar do tédio, né? O tédio sempre foi um negócio que incomodou. Existe um conforto ali em você tá no silêncio e tal, mas tem hora que o tédio incomoda, né? Você quer fazer alguma coisa e não tem o que fazer, né? Naquela época, como você tinha menos acesso a mídias em geral e a informações em geral, o tédio era um pouco mais comum. Eu sei que muita gente olha pro agora, pro presente, como algo horrível. A gente olha pro mundo e vê que só tá acontecendo coisas horríveis, coisas deploráveis, e a gente acredita que o presente é extremamente pior do que antigamente. Só que não, o fato é que a gente tinha bem menos acesso a informações, e bem menos acesso a mídias, bem menos conhecimento, era mais complicado de se adquirir certas informações. Então é por isso que o mundo parecia mais calmo, mais simples. Mas o mundo sempre foi doido, sempre aconteceu coisas horríveis. E aí alguns devem estar pensando, nossa Bruno, você tava mó alto astral, por que agora tá falando disso? Por quê, rapaziada? Porque eu sei que a nostalgia é gostosa. Eu sei que todo mundo que tá assistindo esse vídeo, que se identificou com qualquer partezinha, achou gostoso lembrar. Eu tenho certeza que eu desbloqueei muitas memórias que eu espero que você comente aí. Eu tenho certeza que eu não falei de algum seriado que fez parte da sua vida, de algum desenho que fez parte da sua vida, como, sei lá, o desenho Chaotic que passava na Rede TV. Quem lembra de Chaotic? Ou era na Band que passava? Nostalgia é uma sensação gostosa e é legal apreciar o passado. Malhação também eu assisti. Mas vocês têm que lembrar também que o passado só é gostoso porque a gente lembra dele de formas isoladas. Porque todo problema que existiu ali no passado parece mais pequeno do que os problemas de hoje em dia, justamente porque eles já passaram. Justamente porque a gente mal se lembra deles, porque a gente mal se lembra de como estava se sentindo. Mas é claro que sempre será mais gostoso lembrar das tardes tomando Nescau e assistindo Looney Tunes versão criança. O meu ponto é, tá tudo bem você apreciar o passado, você apreciar o tédio, a simplicidade que se encontrava naquela época, mas não se prenda nisso, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que por mais horrível que você ache o presente hoje em dia, daqui 10, 15, 20 anos, você vai sentir saudade desse exato presente. E parece impossível, mas você vai, porque a nossa mente é assim, a nossa mente sempre vai achar gostoso a nostalgia. E pra você que assistiu esse vídeo inteiro e não viveu esse período, não viveu nada do que eu falei nesse vídeo, eu espero que você tenha achado minimamente interessante. E você aí que é um irmão mais velho e tem um irmãozinho mais novo, se possível, manda esse vídeo pra ele, sabe? Só pra ele entender como que era o seu mundo. Vai que ele acha interessante, talvez seja legal pra ele saber que existiu. Que doideira, né, cara? Que doideira. É um vídeo que eu gostei de assistir. Pô, os vídeos do Bruno Hatak é bom pra caraca. Que doideira, mano. Doideira. E hoje em dia, não é como antigamente de ter essas coisas assim. Hoje em dia as coisas são diferentes. Entendeu? Pô, eu fui ter telefone com 16 anos. Hoje em dia as crianças já têm telefone. E isso é doideira. Muita doideira. Porque as coisas hoje em dia não são tão valorizadas como antigamente. E... doideira, né? Meu Deus do céu. É doideira pensar nisso agora. É muita... não é doideira, mas sei lá. É estranho. É estranho. Em pensar que há um tempo atrás, ficar na frente de casa, conversando, era uma sensação boa, sabe? Era muito bom. Mas hoje em dia, isso aí, pra alguns, nem é a mesma coisa que nada. Mas fazer o que, né? É o tempo.